Bom, estou trazendo mais um exemplo aqui de constelação na prática, uma outra constelação que eu facilitei, só para tentar passar um pouquinho o que aconteceu na prática e que tem na teoria e que a gente leva para a vida, né? E também, assim, é um conjunto, né? Houve um trabalho, pessoas se reuniram para esse trabalho, tá? Desde a pandemia a gente tem se reunido em grupo através do Zoom, e pessoas representaram o sistema de uma outra pessoa. Então, essa constelação em específico que eu estou trazendo aqui agora, tiveram pessoas reunidas, pessoas que participaram efetivamente representando, e pessoas que ao final da constelação deram o seu feedback, colocando a questão que apareceu na constelação para o seu exemplo de vida, para a sua família. Então, eu acho que, assim, compartilhar com mais pessoas é o que estou sentindo força de fazer, tá? Bom, nesse caso, nessa constelação em específico, o que ficou bem evidente é que a constelada foi colocada no campo. Então, a princípio, era constelada como criança, ela se escolheu uma figura infantil, e veio uma outra personagem também, apareceu um outro elemento, um personagem, enfim, uma pessoa do sistema, a qual elas se identificavam. Uma sentia que era a outra, e a outra sentia que era essa uma. E durante muito tempo na constelação foi rolando isso, uma se sentindo a outra, realmente parte da outra. Então, quando essa daqui tinha questões lá com os pais dela, essa daqui queria estar junto também. Parece que a questão também era dela. E aí, o tema principal da constelação é que a constelada queria ter um relacionamento e que ela não estava conseguindo ter. Bom, quando essa começa a se resolver lá nas suas questões com os seus antepassados, essa daqui aos poucos começa a se afastar. E assim, parece um instante mágico, mas é uma coisa que realmente é invisível aos nossos olhos e muito profundo. De repente, uma olha para a outra e diz: espera aí, agora eu estou começando a te ver. E ela entra num sistema de emoção e ela olha e vê que aquela é a mãe dela. E foi muito linda, foi uma constelação realmente muito bonita. E aí ela consegue se separar dessa mãe, deixando com ela as questões dela. E é exatamente o que a gente aprende com Bert Hellinger. Nós, como crianças, nos achamos tão grandes a ponto de querer salvar os nossos pais. A gente percebe que eles estão em sofrimento e, por uma lealdade, por um amor totalmente desordenado, a gente se coloca à disposição deles para salvá-los. É como se a gente dissesse assim: eu sofro por você, papai, eu sofro por você, mamãe, deixa comigo. Só que a gente não consegue, a gente é criança, a gente é muito pequeno perto deles. Quem veio antes? Os pais. Quem são grandes? Os pais. Nós somos apenas crianças. Então, essas culpas, essas dores, culturas, crenças que os nossos pais carregam e que a gente quer carregar também, a gente pode deixar com eles que fica muito mais leve. Então, em constelação, a gente costuma dizer muito assim: eu deixo com você o que é teu. E, inclusive, a gente faz movimentos assim que a gente sente peso nas costas e entrega para os nossos pais. E diz para eles: isso é seu, eu deixo com você o que é seu. Então, e eles ganham força, né? Eles ganham força, porque realmente é deles. Bom, para a gente encontrar o caminho de volta para os nossos pais e deixar com eles o que é deles, basta que a gente consiga olhar essa relação que eles tiveram com os pais deles, e os pais deles com os pais deles, com os pais deles, com os pais deles. E que a gente possa realmente aceitar tudo como foi, sem julgamento, se render. Eu escutei do João Garriga
em uma reunião que nós tivemos, que foi promovida pela Natureza Meditativa, onde tem um trabalho de leitura dos livros de João Garriga, e que foi fantástico. Eu fiz uma pergunta para ele e ele respondeu: não é nem questão de aceitar. Quando a gente se coloca como aceitar, a gente está se colocando grande. E quem sou eu para, diante da vida, diante desse algo maior, desse invisível, para dizer eu te aceito? Então a gente se rende. É uma rendição diante de toda a história que já veio antes de nós. Como diz a Vanilda, nós somos um capítulo nessa história já começada. Ok? Ficamos por aqui, então.